Sim, o Trump está ameaçando um ataque direto ao Irã, com a possibilidade de um ataque em pouco tempo contra o Irã, utilizando como desculpas os Houthis. Quem já me acompanha há algum tempo nessa página sabe que desde o processo eleitoral do Trump eu tô falando que o foco do Trump é o Irã. E eu tô batendo nessa tecla, apesar de muitos analistas dizerem que não é bem assim. É sim, o foco do Trump no Oriente Médio é o Irã. E aí, nas últimas 48 horas, ele começou a atacar muito fortemente os Houthis no Iêmen, e com muitas vítimas civis. Só que ele começou com o discurso de que os Houthis, na verdade, são financiados pelo Irã e o verdadeiro inimigo seria o Irã. Pois bem, essa é a postagem de hoje do Donald Trump. Nós estamos no dia 17 de março. Que ninguém se deixe enganar. As centenas de ataques feitos pelos Houthis, os mafiosos e bandidos sinistros baseados no Iêmen, que são odiados pelo povo iemita, não, gente, os Houthis não são odiados pelo povo iemita, há uma disputa interna sim, mas os Houthis têm um domínio de boa parte do Iêmen. Continuando, todos emanam e são criados pelo Irã. Qualquer ataque ou retaliação posterior dos Houthis será recebida com grande força e não há garantia de que essa força pare aí. O Irã tem se feito de vítima inocente e não há de terroristas desonestos dos quais eles perderam o controle, mas eles não perderam o controle. Gente, em momento algum o Irã está abrindo mão da responsabilidade sobre os grupos ali no Oriente Médio, Hezbollah, Hamas, em momento algum ele fez isso. Porque sim, ele financia muitos desses grupos. Eles estão ditando cada movimento, dando-lhes armas, fornecendo-lhes dinheiro e equipamento militar altamente sofisticado. E até mesmo a chamada inteligência. Cada tiro disparado pelos Houthis será visto, deste ponto em diante, como sendo um tiro disparado das armas da liderança do Irã, e o Irã será responsabilizado e sofrerá as consequências, e as consequências serão terríveis. Eu acho que depois disso está bem claro para todo mundo que o foco do Trump está muito no Irã e que ele está arranjando uma desculpa para poder atacar o Irã. E a desculpa que ele está usando nesse momento são os Houthis, dizendo que na verdade os Houthis estão fazendo ataques por procuração e que o verdadeiro inimigo é o Irã. Não que ele esteja totalmente errado, tá? Porque o Irã financia muitos desses grupos internacionalmente, principalmente ali no Oriente Médio. Mas todo mundo sabe que isso é uma bela de uma desculpa. Desde a campanha eleitoral, o Trump tá falando, ó, que vai atacar o Irã, que o Irã é o grande inimigo, que o Irã tem que ser destruído. E para Israel, o Irã representa uma ameaça de sobrevivência, isso é um fato. E esse governo Trump é um governo completamente pró-Israel. Muita gente foi enganada, inclusive no processo eleitoral nos Estados Unidos, achando que esse governo não seria tão pró-Israel como o Biden, mas ele é 1000 vezes mais pró-Israel. Assim, de perseguir pessoas que façam postagens contra Israel na internet. Tem isso, tá rolando isso nos Estados Unidos. Então, atacar o Irã para o Trump seria uma ótima saída. A grande questão é até que ponto os países da localidade vão aceitar isso e até que ponto as falas do Trump sobre atacar diretamente o Irã, elas são realmente válidas ou elas têm por trás uma tentativa de persuadir que a liderança do Irã converse com os Estados Unidos, porque a gente sabe que o Trump pediu para o Kremlin, que é a Rússia, ser intermediário num diálogo entre os Estados Unidos e o Irã para discutir o plano nuclear iraniano. Então a gente tem que saber se essas ameaças são diretas, se essas ameaças não são diretas, ou se simplesmente o Trump realmente quer partir para o tudo ou nada no Irã. Lembrando que o Irã é um país enorme, com um grupo armado enorme. O exército iraniano tem uma quantidade enorme de pessoas, a guarda revolucionária iraniana tem uma quantidade enorme de pessoas, o Irã tem muitas armas, tá? Se engana quem acha que não tem. A gente não tá falando de um país pequenininho, a gente tá falando de uma potência bélica. Então vamos ver quais serão os próximos capítulos aí dessa encrenca, mais uma encrenca que o Trump tá criando.